Bom dia a todas e todos. Estamos iniciando mais um bate-papo online da plataforma Educação e Participação. Eu sou a Thaís, uma das representantes da equipe da plataforma, e vamos hoje fazer uma reflexão sobre o direito das mulheres e a educação, debatendo como trabalhar o direito das mulheres nos espaços educativos, seja nas escolas, nas organizações. Durante o debate, todos poderão mandar perguntas e postar suas opiniões e comentários nesta própria página, onde está sendo exibido o bate-papo. E para falar sobre o assunto, em pleno mês que se comemorou o Dia Internacional das Mulheres, a gente vai contar com a participação da Kelly Sugiyama, que há alguns anos vem trabalhando com o tema na sala de aula em projetos do Mais Educação. Olá, Kelly, tudo bom com você? Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Conta um pouquinho sobre sua trajetória para a gente, para trabalhar com o tema. Tá, então, meu nome é Kelly, né? Eu trabalho lá na MF Pracinhas da FEB, aqui na Zona Sul de São Paulo. E eu venho tentando trabalhar questões de gênero dentro da escola desde 2014. E aí, falar de gênero na escola é necessariamente falar de direitos das mulheres, né? Primeiro, eu quero agradecer o convite da plataforma para participar desse bate-papo online, né? E segundo, pedir licença para quem porventura estiver assistindo, porque eu sei que muitas pessoas, muitos professores têm trabalhos incríveis nas escolas aí em São Paulo e ao redor do país, que tocam nessa temática. E aí eu vou pedir licença para contar um pouquinho da minha experiência hoje. Uhum. Tá ótimo, Kelly. Então, como é que você iniciou? Como é que foi? Como que surgiu esse interesse teu de trabalhar com a questão de gênero, né, e de direito das mulheres dentro das escolas, né, com os teus alunos? Conta um pouquinho para a gente. Uhum. Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu queria falar um pouquinho da minha trajetória, que aí eu vou linkar com a importância dentro da escola, né? Porque assim, eu me formei em 2006 pela Universidade Estadual Paulista, na UniFPACIS, em História, mas eu não trabalhei assim na educação desde quando eu me formei. Trabalhei em outros lugares. Em 2010, eu trabalhei como supervisora do Censo Demográfico no IBGE. E lá eu conheci um grande amigo, assim, que é gay. Até então eu não tinha nenhum contato, assim, nem com gays, nem com lésbicas, etc. Só em 2012, quando eu passei no concurso, é que eu fui trabalhar na prefeitura. Então, eu ingressei na prefeitura só em 2012. E até então, eu também não tinha ouvido falar sobre questões de gênero, invisibilidade, sujeitos abjetos, etc. E em 2013, eu comecei a fazer cursos dentro da própria prefeitura aqui de São Paulo, que tocavam nessa temática. Então, o primeiro curso foi Cinema, Diversidade e Educação, e foi a partir daí que eu comecei a problematizar essas questões e, como professora, tentar levar para dentro da escola, né? Porque, assim, a gente vive numa sociedade que é machista e heteronormativa, e ela vai agredir as mulheres constantemente de muitas maneiras. E dentro do espaço escolar, a gente pode acompanhar isso muito de perto, né? Eu trabalho com Fundamental 2, então são crianças e adolescentes, né? E boa parte do preconceito e da discriminação que vai acontecer. Qual é o alicerce? A falta de conhecimento, falta de informação. Então, essa invisibilidade que eu vivenciei até na minha formação, eu não quero que eles tenham. Eu quero que eles tenham informação o mais rápido possível, para não cristalizar certos preconceitos na cabeça deles, né? E pensar assim numa... E Kelly, desculpa te interromper, mas falando desses preconceitos, dessas invisibilidades, conta um pouquinho os exemplos. O que você vê no dia a dia da questão desses preconceitos, da invisibilidade da mulher? Sim, então, são essas coisinhas cotidianas, né? Que são mais ou menos que veladas porque as pessoas não problematizam, como, por exemplo, você dá características específicas para meninas e para meninos dentro da escola, e aí você limita um pouco, né, as práticas, tanto dos meninos quanto das meninas. A menina não pode, sei lá, na educação física, por exemplo, grande parte dos professores ainda tem aquela construção na cabeça, que os meninos jogam futebol, as meninas vão para o vôlei, ou meninas podem brincar de boneca,
Alô? e não pode acontecer o inverso. Então, essas pequenas coisas. E aí você também tem as agressões verbais que acontecem diariamente na escola, do menino chamar outro de viado, no sentido pejorativo, de meninos invadindo o corpo das meninas, sabe, passar a mão nas meninas, e outras coisas, né? Então a gente vê que é um tema que tem que ser levado sim para a escola. Não dá para pensar numa escola que vai formar um cidadão respeitoso se você não traz essa problemática, que é uma grande opressão que acontece, né? Uhum. É interessante, Kelly. Eu queria que você, a partir do que você vivenciou na escola, e aí você viu que era importante, contasse um pouco para a gente quais que foram os principais desafios, né, dessa trajetória do início, né, de como abordar Sim. isso na escola. Quais os Sim. desafios que você sentiu? Tá. Então, assim, Thaís, a escola, ela necessariamente ela vai surgir dentro de um contexto de disciplina, né? Então, ela é uma instituição disciplinar que vai moldar os corpos de acordo com alguma estrutura. E dentro da escola a gente tem um cotidiano muito difícil, mas ele pode sim ser um espaço, a escola pode ser um espaço de subversão e de práticas de transformação. Na minha escola, lá no Pracinhas, eu tenho sorte porque eu tenho apoio da direção e da coordenação, então eles me apoiam, eles me ajudam. Mas eu sei que não é isso que acontece em todas as escolas. Então, o que eu acho importante, que é um desafio, é criar um espaço e um lugar dentro da escola para falar desse tema, né? Porque muitas vezes você encontra resistência até dos professores, do corpo docente, que acham que o tema, no caso hoje, ou está batido, ou não tem grande relevância, porque justamente não está problematizando, né? E é engraçado Alô? Alô? porque dos próprios alunos. Uhum. Uhum. Tá me ouvindo? Agora sim, estou ouvindo sim. Você estava falando que era que você estava falando dos próprios alunos, né, da necessidade, é isso? Isso. Eu estava falando assim dos professores, porque às vezes a gente encontra muita resistência dos professores para falar, então às vezes você não encontra apoio. Na escola onde eu trabalho, eu não tive esse problema, mas eu sei que ele acontece em vários outros lugares. E as crianças e os adolescentes, eles são muito mais flexíveis. Você tratar desses temas com os adultos, eu acho um pouquinho mais complicado, porque eles já têm concepções muito cristalizadas, né? E um outro desafio que eu acho que a gente tem que encarar é não deixar esse tema se perder dentro da escola, porque não são ações pontuais que vão fazer alguma diferença. Ela tem que percorrer todo o currículo, todo o cotidiano escolar e tem que ser reiterado o tempo todo. Não colocar como uma coisa que já foi batida. Não foi. A gente tem mulher morrendo por conta dessa sociedade machista, né? Uhum. E inclusive eu queria citar aqui a participação do público que está assistindo a gente nos comentários, né? Tem a Rita, ela até faz uma participação internacional, ela é do México, e ela disse que no país dela, ainda que o governo federal tenha visto a importância de se tratar do tema, né, e colocado a questão como política pública no âmbito federal, nos estados e municípios há ainda uma grande resistência, tanto por parte de professores como de diretores, né, em incorporar o tema de gênero na grade curricular. E ela faz uma pergunta, ela quer saber como que isso acontece aqui no Brasil, como que é a experiência aqui do Brasil. E aproveitando já um pouco essa discussão, a Maria José Reginato, aqui de São Paulo, também cita que nos 2 últimos anos, grupos altamente conservadores, atuando em câmaras legislativas nas igrejas, juntos às famílias dos alunos e na imprensa, para eliminar tudo que se a gênero no plano nacional e plano municipal de educação, né, para evitar o desenvolvimento do que eles chamam, né, de ideologia de gênero, que até então não existia. Né? E a Di Abreu, lá de Palmas, também, ela cita uma experiência semelhante. Ela diz que lá na capital do Tocantins, a cidade aprovou a lei municipal, né, o plano municipal, que proíbe discutir gênero nas escolas municipais. Então, a gente ainda tem, além do dia a dia, né, dos docentes, ainda tem essa questão política,
né, que o Brasil está vivendo, e eu queria que você comentasse um pouco isso, essa questão do gênero, dos planos municipais e estaduais de educação, né, para todo mundo. Qual que é a sua opinião, Kelly? Tá, então, é assim, apesar dessa ofensiva conservadora que a gente vem observando aí nos últimos anos, e principalmente no ano passado, né, a gente tem que ter em mente que essa exclusão desses termos, que é uma briga política, na verdade, né, desses termos gênero e orientação sexual dos planos de educação, não exime as escolas de seguirem as orientações que estão descritas nas diretrizes para a educação básica, que vão incluir a abordagem desses temas. Então, assim, o professor que se sentir intimidado quando estiver abordando essas questões em sala de aula, ele tem que lembrar que ele tem o respaldo da Constituição, ele tem o respaldo também do ECA, né? E também tem o movimento do MEC, que se você se sentir intimidado, você pode até ligar para eles, entrar em contato e falar a sua experiência, que eles vão te orientar o que fazer em relação a isso, do professor que se sentir intimidado. Agora, eu não acho que essa ofensiva deve silenciar quem está querendo falar sobre isso dentro da escola, porque, como eu falei, a Constituição, no artigo 3, inciso 4º, ela vai falar, né, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, a gente tem o respaldo dessa Carta Magna, tem o respaldo do Estatuto da Criança e do Adolescente, e tem o respaldo do Ministério da Educação. Então, a gente tem que procurar meios para não deixar que essas vozes calem as nossas vozes, que a gente está lutando contra uma opressão que é generalizada na sociedade. Está lutando a favor dos direitos iguais para as mulheres, né? Então, assim, se eu puder, com licença, né, dar uma dica, é se basear nesses respaldos que a gente tem, né? Depois eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários, tem até um telefone do Ministério da Educação para ligar para esses professores que se sentirem, de alguma forma, intimidados em falar sobre isso dentro da sala de aula. Tá ótimo, Kelly. E agora eu queria conversar um pouquinho com você da prática mesmo, né? Queria que você comentasse como que você trabalha, então, a questão do direito das mulheres, né, com seus alunos. Conta um pouquinho essa história, como que você comentou, quais os seus projetos, né? Você disse que trabalha com gênero também dentro do programa Mais Educação em São Paulo. Então, fala um pouquinho sobre o seu dia a dia com o tema e os alunos. Tá, então, eu vou pedir licença de novo para falar da minha prática na sala de aula, porque, de novo, eu sei que devem existir vários trabalhos excelentes aí ao redor do país, né? Mas, assim, quando a Prefeitura de São Paulo colocou Mais Educação, no Mais Educação, trabalho colaborativo de autoria, eu já pensei, vou trabalhar gênero na escola, porque aí você abre um espaço específico para falar sobre isso, né? Fora do meu componente curricular. Então, assim, primeiro eu tive que abrir possibilidade de falar sobre isso. Então, assim, eu ingressei em 2012, e aí em 2013 eu procurei uma ONG para me ajudar a fazer uma palestra na escola, né? E aí, essa ONG me ajudou muito, porque eles selecionaram uma pessoa que foi lá na minha escola. Essa pessoa, ela foi vestida de mulher, mas ela é biologicamente homem, né? Então, assim, eu tentei quebrar alguns preconceitos em relação a isso, fiz uma introdução nessa palestra, e aí essa pessoa começou a falar. E foi muito legal, porque, assim, a gente chamou a comunidade para participar, foi num sábado, né, na escola, abriu a escola para falar sobre isso. Eles vieram, a comunidade, os alunos, a gente só fez um pequeno recorte de faixa etária. Então, você estava contando dessa palestra do teu amigo, né? E da importância desse acercamento, né? Dessa aproximação com relação à escola, do tema. Isso. Sim, então, aí foi bem legal, como eu vou retomar um pouquinho, que a gente só fez uma ressalva quanto à faixa etária. E aí os alunos
um pouquinho menores, eles só poderiam ir participar dessa conversa se eles fossem acompanhados dos pais. Então, a gente teve, sim, pais, os professores participaram, a gestão, a direção. E aí, assim, porque eu sentia, mesmo dentro da sala dos professores, uma certa resistência de falar do tema, e eu sentia que alguns professores faziam umas piadinhas comigo por querer tratar desses temas dentro da escola. Falei, então tá, então eu vou trazer alguém aqui para falar com vocês sobre isso, para ver se quebra um pouco, né? Porque é falta de informação, é falta de proximidade, é falta de querer buscar, né? Então foi legal, as pessoas fizeram perguntas para essa pessoa, foi respondendo. E aí, em 2014, que surgiu o trabalho colaborativo de autoria. No trabalho colaborativo de autoria, o que a gente fez? A direção, a gestão e os professores elencaram alguns temas, e aí, como eu estava estudando e sabia da importância, eu propus aos alunos que a gente trabalhasse com a temática de gênero dentro da escola. E assim, eu consegui 40 alunos dentro da EMF para participar. Como era um grupo muito extenso, o que a gente fez? A gente fez um recorte na temática de gênero, e a gente falou basicamente de feminismo e construção da masculinidade, né? E os alunos a gente fez conversa com os alunos, eles fizeram um relatório escrito de uns conceitos que tinha que trabalhar com eles, né? E aí surgiram vários vídeos e várias apresentações de PowerPoint. E nessas apresentações, os alunos falaram de feminismo, de violência contra a mulher, de violência doméstica, da própria construção da masculinidade, dos direitos das mulheres. Mas teve um grupo específico que, assim, as meninas uma ideia e elas dividiram o trabalho delas em três partes, né? Primeiro, elas foram à comunidade e fizeram entrevistas. A gente mora aqui na Zona Sul de São Paulo, não sei se alguém conhece Piraporinha, né? Elas foram aqui na comunidade e fizeram entrevistas com os próprios moradores, com perguntas do tipo: o que você acha da mulher ficar em casa e o homem sair para trabalhar? O que você acha sobre os direitos das mulheres? E várias outras perguntas dentro dessa temática, né? Depois das entrevistas, foi bem legal porque elas sentaram, era um grupo de 4 ou 5 meninas, e problematizaram essas entrevistas que elas fizeram na comunidade. Então, elas trouxeram para a conversa delas, elas fizeram no quartinho delas, gravaram, uma coisa bem informal, uma conversa mesmo. E aí, desculpa te interromper, mas isso é bem interessante, né? Como você envolve toda uma comunidade em uma atividade, né? Dentro dos espaços educativos, né? Eu acho que... E aí eu queria saber de você, até antes de você terminar, se você ouviu alguma coisa dos pais reclamando sobre a questão, alguma coisa com relação a isso. Tá, então, não é fácil. Eu estou falando aqui do que deu certo, né? Mas a gente sabe que a gente encontra umas lombadas aí no meio desse caminho. Mas, assim, o que eu ouvi chegou por mim de terceiros, não chegaram para mim e falaram diretamente. Aliás, muito pelo contrário. Diretamente, foi bem legal, só ouvi coisas positivas. Mas eu fiquei sabendo, por exemplo, lá na escola, que o pessoal da EJA, que é mais velho, etc., estava com um pouco de receio dessa conversa, né? Mas eu chamei para participar, quem quisesse ir conversar, colocar suas opiniões, discutir mesmo o tema, estava aberto para a comunidade. Foi num sábado, mas assim, no final, se alguém apareceu lá, não falou nada contra, e a gente não teve grandes problemas com isso, é o que eu estava falando. Às vezes a pessoa tem um certo preconceito e ela replica esse preconceito, essa discriminação, porque ela não tem proximidade com o tema, não tem proximidade com esses sujeitos que são invisibilizados, né? Então, assim, eu acho que levar a informação e conseguir discutir tem que ser feito, não é fácil, muitas vezes a comunidade não vai, mas a gente tem que tentar sempre trazê-los assim para dentro da escola, né?
E você estava comentando das entrevistas que as suas alunas fizeram e que elas agora estariam num diálogo sobre o que elas retiraram das entrevistas com a comunidade. Como é que foi isso? Então, aí elas fizeram as entrevistas, pegaram as respostas, a gente editou o vídeo, elas fizeram o vídeo com as opiniões, os questionamentos delas. É um vídeo grande, tem uns 25 minutos, né? Mas foi muito legal, porque elas problematizaram de verdade, sabe? Direitos das mulheres, feminismo, como que elas se sentiam dentro da escola em relação, por exemplo, aos meninos. Elas propuseram no vídeo algumas soluções para esses problemas. Foi bem legal. E aí, no final, Thaís, elas gostaram muito do tema mesmo. No final, elas acabaram... Elas gostam de dançar, né? Elas queriam se expressar de alguma outra maneira. Então, elas fizeram uma apresentação da música da Beyoncé, Run the World, né? Que estourou aí em 2014, mas antes de fazer a apresentação, elas subiram no palco e deram uma problematizada no feminismo da Beyoncé, né? Falaram os prós e os contras, partindo delas mesmas, né? E fizeram a apresentação e foi bem bacana. Puxa, que bacana. E me conta também um pouco da tua experiência já em 2015. Foi o mesmo processo? Como é que foi? Foi um pouquinho diferente, porque aí em 2015 a gente decidiu, né, o corpo docente, a gestão da escola, a coordenação da escola, que a gente ia jogar a escolha do tema do TCA para os alunos. Então não tinha como falar, gente, vamos falar disso? Não dava, né? Que partia deles. Mas eles mesmos levantaram temas, por exemplo, violência contra a mulher, racismo, discriminação por faixa etária, etc. Então a gente fez o quê? Quando voltou para o corpo docente, a gente elencou esses temas e colocou eles embaixo de um tema maior que a gente colocou como opressões e soluções. E a ideia era problematizar essas opressões e trazer algum tipo de solução, ou imediato ou a longo prazo, para essas problemáticas que eles mesmos levantaram, né? Aí, a partir daí, eu reuni um grupo que foi um pouquinho menor do que o do ano de 2014. Eu tinha mais ou menos umas 25 pessoas envolvidas. E a gente começou a ter as nossas conversas, porque assim, a gente se encontrava uma vez a cada 15 dias durante 2 aulas, porque o TCA, o trabalho colaborativo, de acordo com a educação, ele pode ser feito dentro do horário. Ele deve ser feito, na verdade, dentro do horário de aula. Apesar que, no fim das contas, eu acabei trabalhando um pouquinho a mais, porque eu ficava na escola mais para ajudar no produto final, no trabalho final deles. Então, assim, só retomando, a gente elencou os temas, e aí depois a gente começou a ter as conversas sobre os conceitos. Desses conceitos, eles fizeram relatórios, os conceitos feminismo, o que é sujeito universal, o que você espera para solucionar esses problemas, etc. Também mostrei para eles uns cordéis maravilhosos da Jarid Arraes, que trabalha também com essa temática de feminismo, problematiza o machismo, etc. Passei um trechinho só do filme A Preciosa para eles, porque é um filme bem pesado, na verdade. Mas assim, eu passei só o comecinho e várias meninas se identificaram, isso foi legal, porque aí traz elas para dentro mesmo do debate, essa identificação, né? E aí, em seguida, a gente começou a elaborar o produto final, que seria uma peça de teatro. E a peça de teatro, assim, foi muito incrível, porque partiu deles. Não foi uma coisa que eu impus, né? Eu dei a ideia. E se a gente fizesse um teatro abordando essas questões? Eles compraram a ideia e eles fizeram o texto do teatro. A gente foi fazendo o texto, o roteiro, e foi ensaiando conforme eles foram dando as ideias, né? Então, o texto todo partiu deles, isso foi bem legal. E o teatro contava o quê? Contava a história de uma menina que, desde pequena, não se identificava com o que a gente chama de coisas de...
E aí, mais para frente, ao longo da vida dela, ela foi se descobrindo a sua sexualidade, se assume lésbica. O irmão dela é negro, quer ser médico, mas ele é zoado na escola, porque quer ser médico. A questão do racismo que a gente colocou, né? E aí, no final, foi legal, porque no final do roteiro, os filhos ensinavam uma grande lição para os pais, que é de respeito, que é de não à discriminação, etc. Nesse teatro, a gente convidou a comunidade. O problema é que foi num dia de semana, então a gente não teve grande adesão da comunidade. A gente tem que sempre estar pensando nisso dentro da escola, né? Qual é o público que a gente quer chegar, quais os dias. Então, assim, às vezes não rola de você fazer do jeito que você quer. Mas o importante é não desistir. A gente vai aprendendo. A gente erra aqui, erra dali, acerta aqui. E vai encaixando essa temática, né? E é importante mesmo, sempre tentar trazer a comunidade. Mas não é fácil. E não pode desistir. Só fazendo um adendo, Thaís. Claro, pode falar. Dentro desse teatro, ao mesmo tempo que estava acontecendo todo esse processo do TCA, porque ele é ao longo do ano, o corpo docente e a coordenação da escola, na verdade, pensaram em fazer um colóquio de convivência dentro da escola. Então, você tinha vários alunos falando sobre vários temas, e aí um grupo que eu chamei para trabalhar, falei assim, gente, o que vocês acham desse vídeo? E o vídeo era o poema da Vitória Santa Cruz, Gritaram-me Negra, e aí eu falei, vocês não querem apresentar esse poema na escola? Eu acho que vai ser importante para positivar as diferenças, né, tanto da mulher negra quanto do trazer à tona, né, o racismo e combatê-lo. E eles toparam. E Kelly, só para explicar o pessoal que está ouvindo a gente, como é que é um pouco esse poema? Porque às vezes tem pessoas que também não teve acesso, né, a esse poema. O que ele trata? Tá. Assim? Então, eu posso falar rapidinho, aí eu deixo aqui embaixo também nos comentários. Legal, porque ele está no YouTube, é de fácil acesso. Mas é basicamente a história da Vitória Santa Cruz, que sofria muito preconceito, muito racismo desde pequena, e não entendia direito como que isso acontecia, até que ela positiva essa de uma forma, porque no poema sempre ela grita, negra, sim, negra, sou, né? E ela vai positivando isso, a negritude dela, né? É muito legal, muito emocionante. Eu lembro que no dia, na verdade, era uma menina que falava o poema e tinham vários outros meninos atrás que ressoavam esse negra, 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 negra. E no início, quem estava assistindo, especialmente os alunos, assim, você ouvia umas risadinhas quando eles começavam a gritar negra, negra, negra. Mas o que foi legal, eles ouviram o poema, entenderam a problemática, e aí hoje, até hoje, você ouve assim nos corredores, eles cantando o poema, que é um poema cantado, né? Cantando o poema de uma forma bem positiva, assim, de recuperação dessa identidade, né? Principalmente para as meninas negras dentro da escola, porque às vezes elas não acham um lugar seguro lá dentro. Eu acho que isso é importante a gente criar também, né? E Kelly, a gente tem aqui um comentário do Jorge, né, que ele está interessado em saber o que os alunos aprenderam com ambas experiências. Se você teve um momento de avaliação, o que eles comentaram após todo esse processo de aprendizagem com relação ao tema das mulheres, né, também de raça. Conta um pouquinho para a gente se eles te deram esse feedback, né? Como é que foi isso? Sim, é Jorge, né? Isso. Tá, então, Jorge, assim, a gente tinha momentos de conversas o tempo todo. Então, assim, o feedback ele foi vindo devagarzinho. Só que é importante, eu acho, lembrar que às vezes a gente dá uma subestimada nos alunos, mas eles entendem como essas opressões acontecem na sociedade, eles só não conseguem verbalizar. E aí, assim, até hoje, as meninas e os meninos me procuram
quando elas encontram essas temáticas na mídia, que agora tá tendo uma visibilidade bem maior, né, assim, nos últimos anos. E eles entendem, sim, que essa problemática tem que ser trazida à tona. Eu consigo pescar, eu vou usar um termo assim, bem formal, mas eu consigo pescar o que eles entenderam, principalmente da construção social, que são essas relações de gênero. Eles começam a entender que as coisas não são... Tudo que a gente vive em relação de gênero não é natural, é uma construção histórica. E aí você faz, por exemplo, a comparação com outros países, ou com outras localidades, ou com outras épocas, e eles vão começando a perceber que a gente vai naturalizando essas coisas, biologizando essas coisas de diferenciação, e que, na verdade, não é isso, né? É tudo construção, é tudo construído. Uhum. Me conta um pouco desses exemplos, mas para ficar mais claro para o telespectador, para o pessoal que está assistindo a gente, né? O que a gente acha que é natural e que, na verdade, é uma construção cultural aí que você está falando? Sim, por exemplo, aí eu vou trazer para o cotidiano dentro da escola, tá? Claro. Aliás, eu já falei um pouquinho no começo, mas assim, é um exemplo muito claro, gente, é o lugar que a gente encontra para as meninas e para os meninos dentro da escola. E lembrando assim que quando o currículo foi universalizado, ele vai ser universalizado para o masculino. Então, assim, você deixa de relegar, né, certas características das meninas, que na verdade são de todos, né? E aí, por exemplo, você tratar diferentemente uma menina que tem uma caligrafia ruim dentro da escola e falar, você é menina, você não pode ter esse caderno com a caligrafia feia ou com um desleixo que aparentemente seriam dos meninos. Isso é uma coisa que a gente naturalizou. Mas um menino pode muito bem ter um caderno super caprichado, uma menina um caderno mais simples, e isso não ser condição para a gente colocar eles em caixinhas diferenciadas. Ou, na educação física, você querer que os meninos joguem futebol e as meninas não. Uhum. Né? Isso ainda é muito presente na sala de aula, Kelly? Qual Com certeza. É bastante presente. A gente vem tentando trabalhar, mas é como eu falei, Thaís, é um processo difícil, não pode ser esquecido, você tem que ficar trabalhando, retomando, porque você fazer ações pontuais, o que eu tenho percebido é que não são exitosas a ponto de desconstruir. Na verdade, a gente não tem que dar ferramentas para esses alunos tentarem se desconstruir, porque a gente também não é o Messias, né? Que vai conseguir acabar com todo um sistema opressor. Mas dar informação, né, para esses alunos. E assim, a gente ouve, sim, muitos professores, muitos alunos, a própria equipe técnica da escola, com comentários. Alô? Se você pega, por exemplo, o caso de uma menina que engravidou na escola, às vezes você escuta de professores, engravidou porque quis. Mas não fala isso do menino. Se a menina está namorando, deixar de estudar, e aí você menospreza esse lado da vida dela, mas isso não acontece com os meninos. Você vê muitos professores, por exemplo, que quando o menino chega e fala, professor, tô ficando com a menina tal, com a outra menina tal, ele bate palma e fala assim, isso é meu menino. Então, assim, você vê essas diferenciações dentro do cotidiano escolar. Quem é professor e está assistindo, ou porventura vem assistir, vai ter 1 milhão de exemplos para dar, né, em relação a isso. E aí, já partindo para os conteúdos, como, então, trabalhar os conteúdos com os teus alunos? Aqui nos comentários tem algumas perguntas que eu vou ler, Tá. Que falam exatamente disso, assim. Então, quais os procedimentos que você recomendaria aos professores e professoras para fortalecê-los na abordagem da questão, né? Então, quais aspectos você considera serem fundamentais nessa abordagem? Ou seja, né, o que não pode deixar de ser trabalhado na sala de aula, que não pode ficar fora desse debate do direito das mulheres, e
por fim, quais fontes de bibliográfica, né? Ou seja, quais materiais que você recomendaria aos docentes, né, para fundamentar e também aprofundar essa questão, Kelly? Tá. Então, assim, o meu componente original, assim, curricular é história, porque eu me formei em história, né? Sou professora de história. E a história, ela possibilita que a gente tenha um conteúdo um pouco maior para trabalhar, né? Eu posso, por exemplo, fazer um resgate de mulheres incríveis, que vão sendo invisibilizadas ao longo da história, né? Por exemplo, se eu estou falando lá de Revolução Francesa, eu posso puxar uma Olympe de Gouges para falar. Se eu estou falando de propósito de transformação social, eu posso não só falar de Marx e Engels, eu posso falar da Flora Tristan, que aí depois tudo eu vou deixar aqui embaixo nos comentários as referências que eu estou fazendo, tá? Eu posso trabalhar especificamente com a história do direito das mulheres no Brasil e no mundo, né? Mas, assim, lembrar que o currículo, ele é mais que o conteúdo de cada disciplina, é mais que o conteúdo curricular, né? Todas as disciplinas, elas podem e devem encontrar estratégias para desvelar aquele currículo oculto que permeia as nossas práticas dentro da escola, né? E que vai reforçando sempre estereótipos e colocando as pessoas em caixinhas, e quem não é da caixinha vai se tornando um sujeito marginalizado, vai se sentindo marginalizado, excluído, né? Hoje, eu não estou na sala como professora de história. Recentemente, eu fui designada para a sala de informática, lá da escola onde eu trabalho. E aí, assim, uma coisa muito emblemática que eu vi foi como há uma separação, por exemplo, de meninos e meninas nas filas, né? Porque aí, quando eu fui para a sala de informática, eu comecei a trabalhar com Fundi 1, que são criancinhas muito pequenas, a partir lá dos 6 anos de idade. E aí, eu acho que tem muita gente que acha que não dá para trabalhar essa temática com crianças tão pequenas. Mas dá. Você não vai falar igual você fala com um jovem de 9º ano, mas você pode adequar, né, a sua prática dentro da sala de aula para não ficar reforçando esse currículo oculto que vai permeando a nossa prática, né? Por exemplo, aí é uma dica minha, peço licença, né? Se alguém tiver alguma outra dica para deixar para mim, vou adorar essa colocar no comentário, né? Ou uma crítica, é sempre bom também ouvir crítica e mudar, sempre repensar, né? O que a gente está fazendo. Às vezes a gente já está fazendo uma coisa certa e não está, né? Isso acontece. Uhum. Então, assim, por que a gente não separa essas filas? Cada aluno tem um número, né? Sei lá, par e ímpar. Por que a gente faz meninos e meninas e divide eles de uma maneira tão assertiva? Isso, querendo ou não, vai formando a identidade daquelas pessoinhas, né? Porque são pessoinhas, estão se formando e vão criando, cristalizando essas diferenciações hierárquicas, né, na sociedade. Uhum. Não, é bem importante isso, né? Inclusive, é aquilo que você falou, o currículo não é só o conteúdo que se dá dentro da aula, né? Tem questões muito mais subjetivas e que são tão importantes quanto, né? Seja a questão de divisão de meninos e meninas na fila, né? A ordem de chamada de meninos primeiro e meninas depois, né? Se é que isso ainda acontece, no meu tempo acontecia bastante. Uhum. E eu queria, tem alguns comentários aqui ainda sobre as experiências, né? Você, durante o bate-papo, está sempre pedindo licença, porque você vê outras experiências e as pessoas querem saber se você conhece outra experiência interessante, outro projeto que também aborda essa questão, né? Mesmo que não seja só na sala de aula. Sim. Quando eu me encontro, assim, a gente tem várias formações na prefeitura, né? Que são da prefeitura e da diretoria de ensino. E aí, assim, eu não vou dizer para você que eu entrei em contato direto com outros professores, mas sempre que a gente vai nessas formações, a gente percebe que, assim, tem um esforço individual de vários outros professores para tratar essa temática dentro da escola, né? E esse ano, por exemplo, eu pesquisando na internet, né, pesquisando, eu vi um professor do Rio de Janeiro, eu acho que algumas pessoas já devem ter visto,
que fez um trabalho muito sensacional com diversidade e fotografia dentro da escola. Eu posso até deixar também nos comentários aqui embaixo depois, que ele pediu para os alunos fazerem redações sobre as questões de opressão, e aí, lógico, vai entrar aí direito das mulheres na sociedade, e ele ia fotografando os alunos e positivando as diferenças desses alunos, né? Se alguém tiver interesse em achar outras pessoas que trabalham com essa temática, pode me procurar, mandar um e-mail para mim. Eu vou atrás também de alguém dentro da prefeitura que esteja trabalhando especificamente com essa temática, porque quem é professor sabe que é muito corrido. Às vezes você até quer fazer um trabalho em parceria com outros professores, porque você sabe que eles existem, mas o tempo fica muito escasso, né? Mas existem sim. A gente não está sozinho nessa batalha, nessa luta diária, né? É só a gente ter um pouquinho de disponibilidade para ir atrás de conhecer parceiros, né? E eu também aproveito, Kelly, para falar um pouco da plataforma Educação e Participação, porque o nosso objetivo também é promover e proporcionar uma rede também, né, de educadores, gestores, né, interessados, alunos, estudantes, pesquisadores, que tenham interesse em temas de educação integral. E como também a gente defende uma educação integral que promova o desenvolvimento, a formação de crianças, jovens e alunos, a questão da diversidade, do direito das mulheres não pode ficar de fora disso. Então, para vocês que estão assistindo, para a Kelly também, a gente tem dentro da plataforma uma funcionalidade de cadastro, que aí a gente também pode ter mais um meio, né, de conhecer novas pessoas, conteúdos que falam sobre isso, né, e também avisar para vocês que esse bate-papo que está acontecendo agora, para quem não conseguiu chegar antes, né, ou não vai poder ficar com a gente até o final, a gente vai disponibilizá-lo em breve também aqui na plataforma. E eu acho que é um pouco, né, desse papel, né, do educador também, né, de sempre promover o compartilhamento, a troca, né, dos conhecimentos. E a gente já está chegando já um pouco na parte final, Kelly, que é um pouco que eu gostaria primeiro, né, de agradecer todo mundo, mas antes da gente terminar, eu queria ver se você gostaria de mandar alguma mensagem, né, para esses educadores, para esses gestores e para os interessados no tema que estão nos assistindo, né, algum conselho, alguma sugestão para quem está começando essa caminhada de abordar o tema de direito das mulheres, né, que é uma trajetória longa, a gente sabe disso. Sim, é bem longa. Então, assim, Thaís, eu vou falar, assim, por cima, algumas referências, mas eu vou deixar nos comentários depois, tá bom? Tá ótimo. Eu aconselharia, assim, trabalha com Fundi 1, que são os mais pequenininhos, trabalhar com cordéis, e aí você tem os cordéis da Jari de Arraes, que são excelentes. Eu vou deixar o site aqui também, que é um material muito rico para trabalhar essas questões dentro da escola, direitos das mulheres, questões de gênero, diversidade sexual. Eu aconselharia também, assim, que para mim faz muito bem, é acompanhar a Djamila Ribeiro, né? Ela tem vários canais, assim, que você consegue acompanhar a trajetória dela. Ela é uma militante, feminista, mestranda, né, em filosofia política, e ela está sempre trazendo temas novos e problematizando. Ela fala bastante de interseccionalidade, que eu acho que é um conceito que a gente precisa estudar mais, né? Também tem o livro da Guacira Lopes Louro, né, que é O Corpo Educado, para quem está começando, é uma boa leitura. Tem o Guelé 10, que é uma página na internet também, que sempre traz novidades sobre o tema, inclusive dentro da sala de aula, eles têm bancos de atividades e de notícias, etc., né? Eu tenho algumas outras indicações, mas eu acho que eu vou acabar deixando aqui nos comentários, que
que são indicações assim, para quem quer se aprofundar um pouquinho na temática, né? E aí, para finalizar, já posso? Pode, claro. Então tá bom. É assim, lembrar, gente, que a gente não está sozinho, porque senão é um trabalho de um dia, né? Ele tem que ser contínuo, tem que estar sempre permeando o nosso cotidiano. A gente vai continuar ouvindo piadinha nos... Alô? Não é feminista, vamos dizer assim, inatamente. A gente é criado dentro de uma estrutura que faz com que a gente reproduza algumas coisas sem problematizar. Então é importante sempre problematizar a nossa prática e levar para os alunos não pensar que eles não conseguem acompanhar a discussão, porque eles conseguem sim. É só a gente dar uma modificada, sei lá, nos conceitos. Não modificada, mas falar mais simples, né? Porque também querer que os alunos entendam muito bem conceitos de fala difícil, não adianta, né? Outra coisa, assim, os professores, quem trabalha com essa temática, não desanimar. Porque às vezes você desanima, você encontra tantos obstáculos aí no meio desse caminho, principalmente para quem não tem uma gestão que apoie, ou uma direção que apoie o seu trabalho, mas não desanimar dentro dessas conjunturas, né? E, assim, uma outra dica, Thaís, é arrumar parceiros dentro da escola. Porque, assim, a gente tem lá muitos professores que são ultraconservadores ou que são conservadores, que a gente encontra uma certa resistência, mas também tem gente parceira que quer falar do tema, e a gente precisa se apoiar, criar uma rede de apoio dentro da escola para esse assunto, essa temática não morrer, porque ela é muito importante para a gente acabar com uma série de opressões, de preconceitos que vão acontecendo, né? Então, essa rede, dentro da sua própria escola, assim, ela é muito importante. Porque às vezes você desanima, tem o outro para te dar apoio, e aí quando essa pessoa desanima, você tá lá para apoiar. Eu acho isso, assim, fundamental, porque sozinho, eu sou bem pessimista, sozinho, nesse sentido, né? Pessimista, Claro. sozinho a gente não consegue fazer nada, a gente tem que ter ajuda, né? Até mesmo para não desanimar, como eu falei anteriormente, né? E assim, uma coisa que eu não consegui fazer, né? Que eu acho que deve ser feito assim em todas as escolas, é você levar essa problemática, essas questões, direito das mulheres, feminismo, construção de feminilidades e masculinidades para o Fundamental 1. Eu acho isso muito importante, porque assim, no Fundamental 2, cristalizados na cabeça, e aí fica muito mais difícil você desconstruir, né? Só que a gente tem um histórico aí de professores, assim, do Fundamental 1, que são bem resistentes. Então, essa é uma briga que eu tô querendo comprar esse ano, né? Não, e é uma briga, a gente trabalhar com a questão de direito sempre vai ser uma luta, né? E assim, a gente está recebendo aqui muitos comentários, Kelly, antes de você finalizar, porque as pessoas estão porque as pessoas estão interessadas em saber, né? A gente já discutiu um pouco disso aqui, mas assim, saber o que os alunos aprendem, o que os alunos ganham ao aprender, né? Ao abordar, ao refletir sobre as questões de gênero, ou seja, sobre a questão da igualdade entre homens e mulheres, né? Na sua opinião, qual que é o ganho, não só para os alunos, principalmente para os alunos, mas na sociedade como um todo, né? O que é o ganho da gente refletir sobre isso nas escolas? O que você ganha é uma sociedade mais respeitosa, porque aqui a gente está falando de direito, a gente não está falando de opinião, né? Porque tem muita gente que acha que essas questões são questões de opinião, elas não são direitos humanos. E aí é muito interessante você perceber, por exemplo, aí você vai percebendo aos poucos, né? Isso não acontece da noite para o dia, de novo, estou falando. Por exemplo, um menino que sempre assediava as meninas, que assim, vou ser bem informal, enchia o saco das meninas, né? Passava assim longe, ficava assoviando, falando palavras pejorativas. Quando você introduz essa temática e aí você consegue chamar esse menino para discutir, ele vai pensando de uma outra forma,
né? E as meninas começam a ter mais liberdade para ser quem elas querem ser. Porque muitas acham que não posso ser isso, não posso ser aquilo. Eu não... Sabe o não posso? Sim, você pode. É porque você está dentro de uma estrutura que vai falar X, X e X, mas a gente tem que sair dessas caixinhas, né? Então, assim, uma sociedade mais respeitosa, alunos que se envolvem menos em brigas, aí trazendo para essa temática, né? Meninas mais empoderadas, que têm consciência de si, do que elas podem ser, e aí uma série de outras coisas, né? Assim, na hora que eu consigo lembrar. Uhum. Não, tá ótimo, Kelly. Eu queria aproveitar agora para, primeiro, te parabenizar, né, porque em nome de toda a equipe da plataforma, por todo o trabalho que você realiza, que certamente, como a gente viu aqui, tem grandes desafios, né, é uma luta em glória, como dizem muitos, a gente está num começo aí, né, de caminhada, e certamente tratar o tema sobre o direito das mulheres nos espaços educativos é fundamental, né, para construirmos um país mais justo, né, mais igual e com cidadãos preocupados com a equidade, o respeito e a garantia de direitos para todas e todos, né. Sim. Muito obrigada por sua participação, Kelly, e a participação também de todos que estão nos ouvindo agora, né, vou avisar novamente que esse bate-papo está sendo gravado e a gente vai em breve disponibilizar dentro da plataforma. Faço convite para todos vocês para participar da plataforma, fazer o cadastro, porque na plataforma não só as questões de gênero, mas outras questões que contemplam, né, o conceito de educação integral, o conceito de uma educação voltada ao desenvolvimento e à formação das crianças, adolescentes e jovens, a garantia de direitos, a gente encontra na plataforma, né? E é isso, obrigada, gente, por toda a participação, obrigada, Kelly. Eu que agradeço.